Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso evento, a live de hoje. Eu sou Tatiana Mendes, hoje eu sou responsável pelo nosso trabalho na América Latina, sou gerente de distribuidores América Latina. E hoje a gente vai apresentar sobre laboratórios online. É possível apresentar soluções flexíveis para aulas práticas à distância ou no modelo híbrido, né? Já que esse ano a gente segue ainda no ritmo de pandemia, né? Nem todo mundo voltou totalmente ao presencial. Então, a gente quer trazer algumas soluções possíveis, principalmente utilizando nossa plataforma LT. Quem vai apresentar hoje a live é a Gabriele Leite, especialista na nossa plataforma LT, e ela vai apresentar algumas soluções, como utilização de coleções de laboratório, arquivos de exemplos, dos sensores, autoria, entre outras coisas, há algumas possibilidades. Eu deixo aqui as nossas redes sociais. Quem quiser acompanhar os nossos eventos, seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, Facebook e Instagram. No Instagram estamos com a The Instruments LA, LinkedIn e Facebook é The Instruments Latam. São por esses meios que a gente divulga todos os eventos que a gente faz, eventos presenciais, eventos online, e todo o nosso material também para pesquisa e para educação. A Gabriele vai deixar depois todos os contatos dela. Eu aproveito também para que vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação da Gabriele, pode colocar aqui no campo de chat ou ainda no campo de QIA, quem está aqui na plataforma do Zoom. Quem está no YouTube, estamos em transmissão direta também no nosso canal do YouTube, a The Instruments Latam, também pode colocar aí sua dúvida no campo de chat, que a Gabriele vai responder todas as dúvidas ao final da apresentação, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Gabriele, obrigada aí pelo seu tempo, pela sua participação, e podemos iniciar. Olá, muito obrigada, Tati. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pela disponibilidade. Eu vou compartilhar a minha tela e, como a Tati falou, hoje a gente vai falar de laboratórios portáteis e ferramentas flexíveis, opções que a gente tem de fazer esses laboratórios práticos de uma forma mais flexível ou uma opção aos laboratórios presenciais. Então, a gente vai mostrar como que a gente consegue realizar esses laboratórios usando o ensino híbrido, usando a ferramenta online, fazendo essa prática à distância, de maneira remota, ou também como é possível fazer ela presencialmente, mas usando estação rotacional, tudo dentro da plataforma LT. Bom, para aqueles que ainda não conhecem, a plataforma LT é a nossa plataforma online de conteúdo, ela é uma plataforma baseada em nuvem, e a gente costuma comparar ela um pouco como com o Netflix, por ser também uma plataforma em nuvem, por ser uma plataforma muito conhecida, eu acho que fica mais fácil de visualizar e entender um pouquinho melhor o que o LT faz. O LT é uma plataforma de conteúdo, de entrega de conteúdo interativo. Ele é acessado de qualquer dispositivo, desde que ele tenha internet. Então, o aluno, o usuário, pode acessar de um computador, do smartphone ou do tablet, sempre pelo link curacloud.com. Curacloud é o nome da nossa nuvem. A plataforma pode ser acessada de qualquer sistema operacional e também de qualquer navegador. O usuário sempre vai usar o seu login, que é o e-mail onde ele foi cadastrado na plataforma, e a senha que ele registrou no primeiro acesso. E ao entrar na plataforma, ele encontra uma série de conteúdos, não só conteúdos laboratoriais, que é o que a gente vai dar um enfoque hoje, na live de hoje, mas ele encontra também uma série de conteúdos teóricos, estudos de casos clínicos, avaliações. Então, é uma plataforma que permite uma vasta utilização, não só no ensino remoto, ela foi desenvolvida especialmente para o ensino híbrido, e por isso ela tem essas ferramentas de permitir a realização dos laboratórios práticos de forma presencial nos laboratórios, com registro de dados em tempo real, ou também de forma remota, de forma online. A tecnologia que eu quero começar mostrando para você e a ferramenta inicial, só para aqueles que ainda não conhecem, desculpa, aqui na barra lateral esquerda, o usuário, essa aqui é a visão que o estudante tem da plataforma LT,
E aqui na barra lateral esquerda, ele tem acesso aos cursos ao qual ele foi convidado a participar. Então, essa é a visão do estudante. Eu vou selecionar aqui os cursos que utilizam os sensores LT, que é a nova opção de hardware que a AB Instruments lançou no final do ano passado, como uma opção de hardware mais portátil, de mais fácil utilização. Então, são sensores USB, o meu conector USB já está no meu computador, mas vocês podem ver aqui na minha imagem de fundo o conector. Eu tenho aqui comigo um sensor de biopotencial, então ele já está com a minha luzinha aqui mostrando que ele está conectado, e eu vou mostrar a coleção que utiliza esses sensores para mostrar como ele pode ser utilizado. Os sensores LT, por serem USB, eles são sensores mais simples de serem utilizados e se conectam a qualquer computador, com porta USB e sistema operacional Windows, porque só o Windows permite a ferramenta de aquisição de dados em tempo real. A plataforma pode ser usada em outros sistemas operacionais para fazer as atividades teóricas, mas a parte de aquisição de dados precisa ser um computador Windows. A gente tem uma coleção de fisiologia humana que foi desenvolvida especialmente para a utilização dos sensores LT. Então, eu vou abrir aqui. Eu tenho conteúdos teóricos e depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre eles. Eu tenho avaliações pré-laboratório para testar se os alunos entenderam os conceitos teóricos que foram apresentados previamente antes de ir para o laboratório para realizar essa aula lá e registrar, interagir com esses dados. E o laboratório prático aqui. Os laboratórios eles foram todos desenvolvidos para serem realizados de uma forma interativa e com aquisição de dados em tempo real. Então, essa parte ela pode ser realizada de forma presencial dentro da instituição e os alunos podem formar grupos para utilizar os sensores. No caso dos sensores, pelas aulas utilizarem um número menor de acessórios e exigir menos conexões, pode-se utilizar grupos menores de alunos também, então a gente indica 3 estudantes por grupo. Toda a parte de conexão, toda a estrutura da aula guia os alunos nesse processo de configuração dos equipamentos e como que eles vão fazer para registrar esses dados em tempo real na plataforma. Então, aqui eu tenho uma breve introdução sobre o tema, eu tenho os objetivos que vão ser aprendidos nesse laboratório, e aqui, na parte superior da página, eu tenho o material de apoio. Esse material de apoio nada mais é do que um resumo de toda a teoria que eles estudaram, e isso pode ser feito de forma remota, mas eles estudaram previamente, então aqui tem todos os conceitos, todas as informações, aqui os pop-ups também, com reforço de informação, e ele pode acessar esse material de apoio a qualquer momento da aula. Isso serve como uma fonte de consulta para o grupo. Ele pode avançar na aula, tanto pela seta lateral, como pelo menu na parte superior da página. E toda parte, toda a aula, ela é formada por atividades que comprovam o conhecimento do aluno. Então, o aluno ele é testado aqui, ele pode verificar a resposta dele para saber se está certo, se está errado, ele tem a chance de tentar novamente, e aí ele tem um outro feedback. E toda a parte de configuração do equipamento também está descrita aqui para que os alunos consigam fazer isso com total autonomia. A parte de fixação dos eletrodos também está aqui. Os vídeos possuem legenda. Então, a marcação, onde é que eles vão fazer, onde é que devem ser fixados os eletrodos. E enquanto ele mostra a marcação aí, eu vou fazendo também a minha conexão aqui dos meus eletrodos. E tenho a minha outra conexão do eletrodo terra. Eu posso também configurar conforme está mostrado aqui abaixo.
E é importante eu dizer que para esse laboratório especificamente, para essa demonstração, eu só tenho aqui comigo o sensor de biopotencial, eu não tenho transdutor de pulso, então a gente só vai ver o sinal sendo registrado no canal 1 referente ao ECG. Eu vou avançar aqui. Todo laboratório, toda atividade prática dentro da LT, ele tem uma pergunta clara a ser respondida pelos alunos. Então, essa atividade prática, ele quer saber qual é a relação temporal entre o ECG e a onda de pulso de dedo. E aí, os alunos vão ler aqui o procedimento, inserir o nome do voluntário no painel de comentários, e todas as dúvidas que eles tiverem com relação às ferramentas de aquisição, as ferramentas de análise, são sempre indicadas na plataforma. Então, abre-se um pop-up, tem aqui a informação do que é o painel de comentários, como ele se parece, e embaixo ainda tem um vídeo que mostra como é que se utiliza esse painel de comentário. Bom, totalmente conectada, os eletrodos estão corretos, eu vou clicar em Start e eu posso começar a registrar. Eu vou fazer um ajuste na minha escala, só para a gente ver o sinal de uma forma melhor. E eu tenho o ECG sendo registrado aqui em tempo real. Notem que se eu me movimentar, eu tenho o ruído relacionado à movimentação dos cabos, mas uma vez que eu paro, eu consigo ter o meu ECG sendo registrado aqui. Então, essa é uma forma muito interessante de você realizar as aulas, manter a forma de aquisição de dados em tempo real com os alunos, pode ser feito de maneira presencial, e em função do baixo peso, da portabilidade, da facilidade de transporte que envolve, que exige o sensor LT, a instituição pode enviar esses kits, fazer um rodízio entre os alunos, e os alunos retiram na instituição, realizam essa atividade ou dentro de um laboratório na instituição, ou podem levar esse item para casa, realizam a atividade prática dentro da plataforma LT, e ao finalizar a atividade, eles retornam com os sensores para a instituição. É uma possibilidade. Se a instituição quiser fazer isso de forma presencial, também é possível montar grupos menores, já que os sensores LT, eles têm a fácil conexão com relação, se comparados às práticas realizadas com o Power Lab. O Power Lab é o nosso outro hardware, que é um hardware mais robusto, e ele permite a conexão de outros acessórios. O Power Lab é um conversor analógico digital que se conecta ao computador, e ele usa outros acessórios a ele. Então, as práticas com o Power Lab, com uma certa frequência, elas são práticas que usam mais cabos, mais acessórios. Então, no geral, ela demanda um grupo um pouco maior para que os alunos tenham uma certa organização ali e não se embananem na hora de organizar, de conectar os cabos e realizar a prática, e não percam tanto tempo nesse processo de configuração dos equipamentos para poder registrar. A grande vantagem dos equipamentos também, do registro de dados diretamente na plataforma, é que os alunos conseguem ir até a instituição, registrar os dados em grupo, mas toda a parte de análise de dados eles podem fazer direto de casa, porque todos esses dados estão salvos automaticamente no login do usuário. Eles salvam automaticamente na nuvem. O LT é a única plataforma no mundo que permite esse tipo de registro de dados diretamente no login do usuário na nuvem. Então, os alunos não precisam sequer ter um computador para fazer a análise de dados depois. Toda a parte de análise eles podem fazer diretamente do smartphone, usando o login, fazendo o login na plataforma LT. Então, de uma forma muito fácil, você consegue ou utilizar presencialmente na instituição, mas economizar esse tempo de laboratório e fazer a análise da parte de casa, ou montar grupos menores, ou mesmo permite essa possibilidade do aluno retirar o equipamento da instituição, levar para casa, realizar isso lá, realizar a atividade prática lá e voltar com ele para a instituição. Mostrando um pouco mais sobre a parte da análise,
Depois de analisar, depois de registrado dados, os alunos também são guiados dentro da plataforma para fazer a análise de uma forma independente. Então, aqui ele vai identificar os componentes do ECG. E se ele não se lembra quais são os componentes, ele pode comprovar aqui quais são as informações, o que compõe o ECG, o que significa cada onda. Ele vai usar os botões de compactação, a barra de rolagem, e ele sempre vai ter essa indicação de quais são, de onde encontrar essas ferramentas, e ele vai inserir na tabela aqui abaixo a duração de tempo dos intervalos PR, QRS. Então, eu vou buscar aqui um sinalzinho que está um pouco melhor. Eu vou ajustar a minha escala, vou abrir o meu sinal. Eu vou colocar aqui. Eu quero meu seletor de região, e notem que aqui na tabela abaixo, ele já dá o intervalo PR para mim. Eu só preciso clicar, arrastar e soltar na tabela abaixo. Se eu quiser, eu também posso escrever e digitar essa informação. Então, os alunos também vão fazer essa parte da análise e depois responder as atividades de verificação do conhecimento. Essa aula ela tem um caráter de relatório de laboratório, realmente. Então, algumas perguntas prévias, como aquele teste que a gente respondeu nas 2 páginas anteriores, o aluno pode verificar a resposta e pode tentar novamente. Mas as perguntas de verificação de conhecimento, por terem um caráter de relatório, para saber se os alunos realmente entenderam a prática que foi feita, o aluno pode colocar a resposta, ele pode clicar em verificar a resposta, mas ele é obrigado a se comprometer com essa resposta. Então, ele é avisado que, para ele ver a resposta correta, ele precisa clicar em commit, e uma vez que ele clica em commit, as respostas não podem ser mais alteradas. Então, ao clicar em commit, ele vê a resposta certa, ele sabe se o grupo acertou, se errou, mas ao clicar em OK, ele não consegue alterar mais a resposta dele, ele precisa seguir adiante. Então, não dá para ele fazer como eu fiz agora, colocar qualquer resposta e depois alterar para obter a resposta correta. Ao final das atividades, ele clica em se comprometer, em finalizar, e essa atividade fica disponível para os professores, ela aparece para o professor como uma atividade que foi concluída pelos alunos, e está disponível para ser corrigida. E aí, se tiver uma nota envolvendo, o professor pode entrar na plataforma LT e acessar essa atividade. Uma outra possibilidade de utilização da plataforma LT e de realização dos laboratórios práticos de forma remota é também utilizando os dados de exemplo. Desculpa. Antes de eu falar dos dados de exemplo, eu queria falar um pouco mais sobre os sensores LT e mostrar quais são os tipos de sensores LT que a gente possui. No total, são 8 modelos de sensores, então, como eu falei para vocês, esse é o sensor LT de biopotencial, mas a gente tem aqui, eu quero uma fotinha deles. A gente tem, no total, são 8 modelos de sensores, então a gente tem a cinta respiratória, esse é o sensor de biopotencial que eu estou utilizando, a gente tem o martelo de reflexo, o dinamômetro de força, microfone cardíaco, o esfigmo para registro da pressão arterial nos alunos, o transdutor de pulso, o sensor de temperatura. Num futuro, a médio prazo, nós teremos também um sensor para registro da espirometria. Então, com esses sensores que a gente já possui hoje, esses 8 modelos de sensores, a gente consegue realizar as práticas envolvendo os sistemas de cardio, neuro e músculo dentro da plataforma LT. Então, no total, são 16 laboratórios que a gente tem disponíveis, já prontos e configurados para utilização com os sensores LT, e além desses, a gente tem outros laboratórios, como de absorção de glicose, que não utilizam o sistema, o hardware de registro de dados, eles utilizam outros acessórios, mas a gente também possui os dados de exemplo que estão disponíveis para que os alunos façam a análise de um dado previamente coletado. Eles utilizam, no caso da aula de absorção de glicose, ele utiliza as tirinhas de glicose. Então, ele tem os dados lá
da glicemia do voluntário pré-preenchido, caso o professor queira realizar essa atividade de maneira remota. Mostrando um pouco sobre os laboratórios agora, com os dados de exemplo, eu vou abrir os laboratórios aqui da fisiologia humana e vou mostrar também como que essa prática pode ser feita utilizando os dados que foram previamente registrados. Notem que o laboratório ele tem basicamente a mesma estrutura, na verdade são os mesmos exercícios e o que muda é a configuração do equipamento. O Power Lab ele tem mais acessórios, ele tem mais possibilidades de conexão, então ele permite até outros tipos de registro também, mas é o mesmo material de apoio que está disponível para os alunos. São as mesmas perguntas. A parte de configuração do equipamento é toda adaptada para ser feita utilizando o Power Lab. Então, aqui tem a configuração relacionada ao computador, ao Power Lab, aqui a configuração dos cabos, toda a parte de fixação dos eletrodos. É o mesmo laboratório, mas aqui eu possuo também os dados de exemplo. Então, caso eu não tenha nem os sensores LTs e nem o equipamento Power Lab, eu posso utilizar os dados que estão aqui previamente registrados como uma forma de realização ou de interação com esses dados fisiológicos para a parte da análise por parte dos estudantes. Então, aqui eu tenho o ECG no canal 1 e o pulso no canal 2. Eu vou avançar para a análise e aqui eu consigo também interagir com esse sinal, abrir aqui e calcular os intervalos da mesma maneira que eu fiz com o anterior, tá? Então, é uma possibilidade também, se você não possui os sensores LTs, se você não possui o Power Lab para registrar esses dados e ter essa experiência de aquisição de dados, ainda assim você pode proporcionar toda a parte de interação de dados e análise para os alunos utilizando os dados de exemplo. E isso também pode ser feito de maneira remota. Bom, com relação aos sensores e a parte de dados, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que a gente pode... Tem alguma pergunta com relação aos sensores, Tati, antes da gente avançar para a parte de conteúdos, para mostrar um pouco mais os outros conteúdos que a gente tem dentro do LT e as outras ferramentas? Tem sim, Gabi. A professora Pamela colocou aqui que perguntou se no LT encontramos lições específicas para uso do Power Lab e outras para uso dos sensores? É uma ótima pergunta, Pamela. Sim, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da galeria de conteúdo. Essa é a visão que a gente estava vendo, é a visão dos alunos, e essa que a gente está vendo agora é a visão que os professores têm. Então, o professor, ao entrar na plataforma, ele pode criar um novo curso. Então, aqui vai ser o curso da live. Ele vai ser criado sobre o meu nome. E aqui na galeria de conteúdo, eu consigo filtrar isso, filtrar os conteúdos que eu quero encontrar no LT pelo meu idioma. Então, aqui ele já vai aparecer para mim os cursos em português. E eu posso, inclusive, filtrar pelo hardware que eu quero utilizar. Então, o hardware que eu tenho é o sensor LT, e eu tenho aqui as informações e a coleção de sensores LT da fisiologia humana, e a introdução aqui, a amostragem, mostrando para os alunos, é uma aula de apresentação de como é que funciona o LT, que você também pode deixar disponível para os alunos. Se você possui o Power Lab, você pode também filtrar pelo Power Lab e encontrar aqui quais são as coleções. Mas é de uma forma muito simples que você consegue encontrar esse material. Ótimo, chegou mais uma pergunta aqui, que é uma excelente pergunta também, que a gente não respondeu, que foi: quantos sensores podem ser utilizados ao mesmo tempo? São de 2 a 3 sensores. Na verdade, a maioria das aulas, até onde eu me lembro, eu acho que as aulas utilizam até 2 sensores simultaneamente.
tá? Isso. Então, 2A3. Isso. Eu deixei aqui no chat também o link direto para o nosso site, na página dos sensores, que mostra ali os 8 sensores individualmente, que a gente já tem disponível, e os 2 kits, que eles estão agrupados, que eles podem ser adquiridos. Eu acho que é isso, pode dar sequência. Gabi, se tiver mais perguntas, eu trago no final da apresentação. Tá, joia. Bom, vale lembrar que o LT, por ser uma plataforma online, ele não precisa ficar preso ao laboratório ou ser utilizado exclusivamente nesse ambiente, nem no ambiente exclusivamente remoto e nem no ambiente exclusivamente presencial. Ele foi desenvolvido pensando inteiramente no ensino híbrido. Por isso, ele oferece diferentes tipos de conteúdo. Ele oferece conteúdos teóricos. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, na coleção de medicina pré-clínica, eu consigo encontrar conteúdos teóricos aqui, lições teóricas, avaliações pré-laboratório. Eu consigo achar o laboratório prático que a gente estava vendo. Aqui eu tenho estudos de caso clínico. Então, para o pessoal da medicina, para os alunos de medicina, eles são frequentemente utilizados para mostrar uma abordagem clínica, uma aplicação clínica dessa teoria que acabou de ser apresentada para os alunos. Ele tem também avaliações, então existe essa possibilidade de você pontuar as questões e a plataforma corrige isso para você, as questões de múltipla escolha são corrigidas automaticamente. Eu vou falar um pouco mais sobre esses conteúdos, mas uma coisa que a gente ouve muito dos clientes é uma dificuldade que eles têm de imaginar o LT nesse ambiente remoto, nesse ambiente híbrido. Como utilizar o LT num ambiente presencial e remoto nesse momento de retomada das aulas presenciais. E aí, pensando nisso, a gente entrou com uma parceria com o professor Paulo Marcondes, do Instituto Educator, e ele criou um curso dentro da LT falando de metodologias ativas, e esse é um curso que está disponível para os nossos clientes, para os nossos usuários e para as pessoas que têm esse interesse de conhecer um pouco mais sobre as metodologias ativas e como que elas podem ser, como elas funcionam, como elas podem ser utilizadas dentro da sala de aula e como elas podem ser utilizadas dentro do LT. Então, aqui ele faz uma breve introdução ele se apresenta, faz uma breve introdução sobre o que é esse curso, e ele começa com as teorias, falando do ensino híbrido, ele apresenta através de vídeos, é uma coleção muito legal, então, qualquer pessoa que queira conhecer, eu acredito que a essa altura todo mundo já deve ter todos os professores usuários já deve ter em suas instâncias o curso do LT híbrido disponível para utilização e para conhecer, mas se não tiver, por favor, me manda uma mensagem e a gente vai deixar isso disponível para vocês. Se você não é usuário LT ainda, mas quer conhecer o conteúdo e quer conhecer um pouco mais sobre essas técnicas da metodologia ativa, também entre em contato com a gente, que a gente pode enviar um acesso para vocês, como estudante, para vocês interagirem com essas lições também. Então, aqui tem qual é o conceito do ensino híbrido, quais os tipos de ensino híbrido, quais os modelos que existem, então o laboratório rotacional, como que pode ser feito. Eu falei muito da prática com o Power Lab, com os sensores LT, usando esse modelo rotacional. Então, é possível fazer deixar parte dos alunos em uma sala, realizando as atividades pré-laboratório, por exemplo, o questionário pré-laboratório, e enquanto uma outra turma está dentro do laboratório fazendo a aquisição dos dados ali na plataforma e depois trocar essas duas turmas. Então, a plataforma o curso do professor Paulo dá essa ideia também de utilização. Então, aqui o laboratório rotacional, as estações rotacionais, aqui a sala de aula invertida também pode ser utilizada, o modelo flex. Então,
Em cada lição, em cada módulo, ele vai aprofundando um pouco mais sobre cada uma dessas metodologias e depois ele sempre finaliza com um questionáriozinho para saber se você entendeu, para você comprovar o seu conhecimento, testar o seu conhecimento, para saber se você vai conseguir aplicar, enfim, entendeu e consegue aplicar isso com os seus alunos. A aula seguinte, a segunda aula de cada um dos módulos, mostra como aplicar essa técnica usando diretamente a plataforma LT. Opa! Então, eu tenho aqui o ensino híbrido na plataforma LT e também tenho alguns exemplos práticos e algumas ideias que você consegue utilizar, tá bom? Eu não vou dar muito spoiler da coleção, mas é uma coleção muito legal e eu acho que pode ajudar a dar ideias e tirar dúvida de muitos professores aí com relação à metodologia ativa e como fazer o uso dessas plataformas e dessas tecnologias nesse cenário híbrido de retorno. Além disso, a gente tem outras coleções. Então, além da fisiologia, aqui eu mostrei as aulas teóricas, a gente já abordou também em outras lives, mas a gente tem outras coleções também e a gente está sempre se empenhando para lançar novos conteúdos em português. A gente tem a coleção de anatomia, é uma coleção muito interessante, ela foi desenvolvida em parceria com uma outra empresa e ela conta com a parte de dissecção dos órgãos de anatomia, a parte de histologia, onde ela funciona quase como um microscópio virtual, e a análise dos modelos dos sistemas também. A estrutura dessas aulas é uma estrutura muito semelhante à das aulas de fisiologia, das aulas que a gente já viu. Então, ela também tem uma breve introdução, os objetivos que vão ser aprendidos nessa aula, tem a lista das estruturas que vão ser verificadas nessa aula e o que a gente vai utilizar nesse laboratório. Toda a parte de dissecção e a orientação de utilização das ferramentas, ela é toda feita através de vídeos, então os vídeos também têm legenda, quais são os cuidados que você tem, que você precisa ter, a segurança que você precisa ter com o bisturi, os materiais e como que você organiza isso em cima da sua bancada para você fazer a dissecção do órgão. E toda a parte de dissecção, ela é feita através de vídeos. Então, normalmente é usado órgãos de porco ou de ovelha. Nesse caso, é um coração de ovelha. E ele mostra todo o procedimento de dissecção. E de tempos em tempos, ele vai destacando para você as estruturas no vídeo. E aí, o aluno vai preenchendo a tabela. Então, observe as 3 camadas do pericárdio. E aí, tem aqui a tabela, pericárdio fibroso. Você viu, sim ou não? E como é que você vai se lembrar dessa estrutura depois? Então, ao longo da aula, o aluno consegue ir criando um caminho mental para se lembrar dessas estruturas e consolidar esse aprendizado de uma forma mais eficiente. A coleção de anatomia, ela é com muita frequência utilizada em conjunto com a coleção de fisiologia, em relação, até em função do núcleo de estrutura e função que essas duas disciplinas normalmente compõem. Então, é uma coleção que pode ser muito interessante de ser utilizada pelos professores de fisiologia também. Aqui eu também tenho as perguntas interativas que ele pode responder, comprovar a resposta. Eu sou péssima de chute, e aí ele pode tentar novamente depois. A aula avança, seguindo a mesma estrutura, então eu não vou me aprofundar muito nela, mas eu também tenho os laboratórios de histologia. O laboratório de histologia, ele segue a mesma estrutura, mas ele tem a ferramenta de zoom nas imagens. Então, as imagens acabam se tornando interativas. Aqui eu tenho a introdução, os objetivos, o que eu vou utilizar nesse laboratório. Então, aqui eu ainda tenho uma análise de um modelo anatômico, mas eu vou utilizar também lápis de cor e papel para fazer os meus desenhos. Aqui eu tenho um guia com um pouco de teoria,
os exercícios a serem respondidos, e eu começo a ter a visualização da histologia, então da análise histológica. Eu tenho o corte da lâmina com uma ampliação de 40 vezes, e eu vou clicando na área em destaque, eu posso dar o zoom, onde eu vejo que outras áreas estão sendo destacadas aqui. E ao dar o zoom, eu chego a uma ampliação de 80 vezes, eu tenho o destaque das outras estruturas aqui. O que é legal é que essas atividades de desenho que o aluno vai fazer, da mesma forma como ele faria o que é feito com frequência dentro do laboratório presencial, e aí no final da aula o aluno entrega aquele esboço de laboratório que ele desenhou para o professor corrigir, e isso faz parte de um relatório de laboratório. Da mesma forma, ele pode fazer de forma remota, ele pode visualizar as estruturas na lâmina, desenhar aquilo no papel, usando o lápis de cor, usando as ferramentas que ele tem ali, caneta, enfim. E ele pode tirar uma foto com o telefone dele e subir essa foto para a plataforma. E aí, quando ele finalizar essa aula, essa imagem é entregue junto com a atividade para o professor corrigir dentro da plataforma. A vantagem disso é que o aluno não tem risco de perder esse desenho também, porque isso fica salvo no login do usuário. Sempre que ele acessar a plataforma, vai estar salva nessa lição, no login dele, nessa coleção. Então, também é uma forma muito legal de enviar, de realizar essas atividades de esboço de laboratório e enviar essas atividades também para os professores. A parte de análise do sistema, ela usa uma outra estrutura, uma outra ferramenta do LT, que ela funciona como se fosse uma mesa anatômica. Então, aqui segue a mesma estrutura. Eu vou avançar um pouquinho mais. Eu também tenho os exercícios que comprovam o conhecimento. E aqui eu tenho uma simulação da dissecção humana. Então, aqui eu tenho o destaque da estrutura, eu dou o zoom, eu vejo uma outra camada. Agora eu vejo só o coração com o destaque de algumas estruturas. E eu posso aprofundar mais para ver outras estruturas até chegar na foto do cadáver e no órgão, como se eu estivesse realmente dentro do laboratório, dissecando essa peça. Bom, além dessa coleção, que é uma coleção muito interessante e também é muito usada em conjunto com a anatomia, uma coleção que é muito pouco conhecida e que pode ser utilizada para complementar a fisiologia é a biblioteca de casos clínicos. Na biblioteca de casos clínicos, a gente tem diferentes casos de pacientes reais com todas as informações envolvendo esse caso, envolvendo esse paciente especificamente e a sua patologia, e eu consigo encontrar o resumo do caso, eu consigo encontrar exames laboratoriais, eu estou tentando encontrar esse paciente. Então, esse é o Mike Miller. Ele tinha 39 anos quando deu entrada no hospital, com dor no peito. Então, aqui tem toda a descrição do caso dele. E os professores podem utilizar essas informações para criar um caso clínico ou criar um cenário para utilização com os seus alunos. O LT tem uma ferramenta de autoria, que é uma ferramenta muito interessante, muito fácil de ser utilizada, que permite essa adaptação do conteúdo e a inserção de informações ou de partes de um caso clínico dentro dos laboratórios, a fim de provocar os alunos sobre esse processo de aplicação prática, realmente, clínica dos conteúdos. Pode falar, Tati. Não, só que você mencionou aí a autoria, que chegou uma pergunta nesse sentido, e eu acho que você já consegue responder exatamente, aqui é uma pergunta do professor,
tá? Nós podemos criar aulas práticas, independente das aulas já disponíveis? A resposta é que a Gabriela vai te mostrar agora, professora, é possível sim, com a ferramenta de autoria do LT. Exatamente, professor. Então, eu vou sair aqui da aula onde eu estou, eu vou voltar para a minha visão de administrador e vou lá no curso live que eu criei. As lições, elas podem ser facilmente criadas, então eu cliquei aqui em Lesson, eu vou clicar em New, e ele abre para mim uma aula completamente nova, como se fosse um PowerPoint. Só que tudo que eu faço, ele está sendo criado e salvo diretamente na nuvem. Então, aqui embaixo eu tenho as configurações de página e as caixas de texto, os painéis que eu vou utilizar. E eu só clico e vou arrastando e soltando esses painéis na página. Então, aqui vai ser uma introdução. E eu consigo alterar aqui a minha configuração. Eu posso, se eu quiser criar um laboratório, eu posso abrir aqui os meus painéis de registro e colocar aqui o meu data sampling, que eu quero registrar o meu dado, ou se eu sou um usuário LabChart e já tenho dados registrados da minha pesquisa, e é isso que eu quero disponibilizar para os meus alunos, eu consigo colocar aqui para o meu aluno registrar. A gente já tem algumas pré-configurações, então aqui eu tenho settings, eu vou usar qual é o tipo de hardware que eu estou usando, os sensores LT, os Power Labs ou os sensores da Vernier, que são uma empresa parceira da ID Instruments também. Então aqui, se eu for colocar os sensores LT, qual tipo de aula, qual tipo de experimento eu quero fazer, cardiovascular, muscular, nervoso ou respiratório. Aqui eu vou manter um cardiovascular. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um experimento onde eu vou registrar a pressão arterial com um microfone cardíaco, ou é pressão com um pulso de dedo, ou eu quero fazer um experimento de resposta ao mergulho. Então, eu consigo escolher aqui qual é o canal que eu quero, qual é o tipo de experimento que eu quero fazer. E pronto. Ele já está aqui configurado para mim, o ECG no canal 1, com relação ao tempo. Eu posso pré-visualizar e dar o meu start. E estou registrando. Então, criar um novo laboratório, se eu tiver esses arquivos, se eu tiver o hardware, ele é muito fácil de ser utilizado, eu posso sair aqui da pré-visualização, mas se eu quiser colocar um dado que eu já possuo, e aí eu não quero mais registrar um dado, eu posso colocar um painel de somente visualização de dados e adicionar o arquivo de LabChart que eu quero utilizar. Então, aqui eu tenho um dado, não vou achar. Não vou achar um arquivo aqui, nenhum arquivo de LabChart. Mas se você tiver ele fácil no seu computador, enfim, que eu não tenho aqui, eu tinha uma pastinha de autoria, mas eu não sei onde ela foi parar. Achei. Aqui, LabChart. Então, se você tiver o seu arquivo fácil de LabChart, você consegue colocar ele na sua plataforma e aí os seus alunos vão só analisar esses dados. Eu alterei, na verdade, eu quero usar um arquivo, uma aula de laboratório base que está no LT, mas eu queria alterar uma ou outra coisinha só. Você pode sair aqui da sua lição, abrir o laboratório que você quer. Eu vou usar este aqui. Eu posso abrir o laboratório que eu quero. Espera aí. É importante, enquanto a Gabi abre, está mostrando e fazendo a demonstração, importante só salientar aqui que a autoria, na verdade, você pode criar qualquer curso, é uma tela em branco, você pode usar dos recursos, das figuras, do texto que já existem, né, de todos os experimentos, assim como criar uma aula de biologia marinha, que ainda não tem nada no LT dentro, você pode colocar o seu conteúdo, as suas fotos, os seus vídeos, todos os recursos que você já tem na sua aula.
tá? Então, é bem simples, bem flexível, dá também para colocar o registro de dados, a aquisição, que é um diferencial da nossa plataforma, mas não é uma dependência, tá? É uma tela em branco, você cria qualquer tipo de recurso, de aula, de experimento que você tiver disponível, que você quiser. Exatamente. Aqui só para mostrar, eu abri um laboratório e cliquei aqui embaixo, tinha um botão de edit, eu cliquei meio no automático, peço desculpa, mas tem um botão de edit azul aqui embaixo, então eu cliquei nele, e aqui eu tenho também as configurações de página, então eu posso simplesmente abrir uma nova página, colocar aqui o nome dela, que vai ser autoria, clico OK, e aqui eu consigo inserir outras informações e o texto que eu quero colocar, ou criar este outro protocolo de laboratório que eu também quero usar, ou, enfim, inserir um vídeo, inserir um podcast, é o que a Tati estava falando. Com relação às possibilidades de autoria, o céu é o limite, assim, não há realmente uma limitação com que pode ser criado. Mais alguma dúvida, Tati? Mais perguntas? Você está muda. Você está muda. Sim, chegou aqui mais uma pergunta. Quais sistemas apresentam na coleção de histologia? Né? Que na verdade está dentro da coleção de anatomia, a parte histológica. Quais coleções existem? A gente tem sistema cardiovascular, digestório, endócrino, linfático e imune, esquelético, sistema muscular, sistema nervoso central, sistema reprodutor, sistema respiratório, tegumentar, urinário, tecidos em geral e os sentidos especiais. Então, quase todas possuem essas três categorias de dissecção, a histologia e a análise do modelo. Ok, obrigada. Tinha uma outra pergunta da professora, que é bom a gente salientar se ia ficar gravado, que ela perdeu o início. Sim, a nossa live fica gravada, né, Gabi, no nosso canal do YouTube, AD Instruments Latam, a gente está fazendo a transmissão ao vivo também lá no YouTube, e ela fica gravada, depois que a gente finaliza aqui, uns minutinhos, ela já está disponível lá, a gravação no nosso canal do YouTube. Isso. A professora Pâmela aqui, que está dando depoimento, o LT é maravilhoso, criamos muitas atividades para projetos de ensino, extensão e cursos, os participantes adoram. Muito obrigada, professora Pâmela. A professora Pâmela, inclusive, fez uma publicação, né, do uso de plataformas de digitais, incluindo o LT também, que foi uma resposta super positiva dos alunos. Muito obrigada, professora. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Gabi, você quer complementar, finalizar com alguma coisa? Eu acho que o que eu precisava, o que eu tinha planejado para mostrar para hoje era isso, Tati. Eu acho que vale reforçar para aqueles que ainda não conhecem a plataforma LT e querem testar e querem conhecer. A plataforma está disponível para ser utilizada por um período de 90 dias, sem qualquer custo. Para você fazer isso, basta você entrar no nosso site, adinstruments.com. Vou mostrar o caminho aqui para vocês. Então, adinstruments.com. Clica aqui no símbolozinho do LT na nossa página. E você vai ser encaminhado para a página do LT. E aí, você coloca aqui, experimente o LT grátis. Você vai preencher o seu formulário, inscreva-se para fazer o teste gratuito por 90 dias, preencha o formulário, clique na opção quero começar a usar o LT agora e envia para iniciar o seu teste. Eu vou entrar em contato com vocês para a gente marcar um primeiro treinamento, a nossa primeira conversa, vou mostrar como é que funciona a plataforma LT para que você comece o seu trial já sabendo e organizando como é que isso pode ser utilizado dentro dos 90 dias. Mas não, vale lembrar que esse teste é sem qualquer limitação, então você pode utilizar por 90 dias com um número ilimitado de estudantes e também não há limite de conteúdos, você pode baixar qualquer conteúdo da galeria para fazer a utilização.
Perfeito. O Roberto colocou o link aqui no chat, tá? Direto vai para o Trial do LT, está aqui disponível no chat do Zoom e também do YouTube. É uma pergunta que chegou aqui do professor Aquiles, se a plataforma também já está em espanhol. A plataforma não está, a plataforma está em inglês. Todos os botões do LT eles são realmente em inglês. Mas para aqueles que ainda se sentem desconfortáveis com a utilização em inglês, é possível utilizar o tradutor a extensão de tradução do Google Chrome. Oi? Perdão, eu acho só que ele se refere também aos conteúdos que você apresentou aqui. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Os botões estão em inglês, mas eles podem ser traduzidos, então eu consigo traduzir a página inteira para o idioma que eu quiser. Então, aqui eu posso colocar em espanhol para mostrar. Então, aqui fica tudo em espanhol. Mas aqui eles te mostrando os conteúdos também estão disponíveis em espanhol. Eu dei uma encolhidinha neles aqui, mas eles também estão disponíveis em espanhol. Então, aqui na livraria de conteúdo, eu também consigo selecionar pelo idioma espanhol e baixar esses conteúdos para utilizar, tá? Então, os botões da plataforma, eles ficam em inglês, mas você tem conteúdos totalmente traduzidos para o espanhol também. Exato. Todos os conteúdos que ela apresentou aqui hoje, professores, estão traduzidos, já estão disponíveis também em espanhol, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma apresentação como essa em espanhol na semana que vem. Então, tá convidado a voltar e nos ouvir em espanhol. Sim. Eu acho que foram essas as perguntas. Bom, se tiver qualquer dúvida, uma coisa que eu queria colocar só aqui, que os sensores LT que a Gabriele apresentou, mencionou, a gente tem disponível aqui no escritório para demonstração. Então, se algum de vocês quiser conhecer algum registro, conhecer a aula, como seria, para conhecer o sensor para uma demonstração remota, a gente está disponível. A gente tem aqui os sensores, a gente consegue organizar para apresentar todos eles para vocês, se quiser conhecer um pouquinho mais. Bom? Exatamente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos. A Pamela também colocou aqui algum comentário. Meus alunos têm muita dificuldade com o botão Commit, e ele não é editável para traduzirmos, né? No futuro, seria legal ter essa opção em português. É um ótimo ponto. É um ótimo ponto, Pamela. A gente está trabalhando para ter, na verdade, todos os botões traduzidos e ter a ferramenta traduzida realmente para o português, para o espanhol. Não é só o botão commit, tem algumas outras que dão uma enroscada nos usuários em geral. Então, a nossa batalha é para conseguir ter isso traduzido o quanto antes. A ideia é ter, tanto para o português como para o espanhol, todos os botões traduzidos. Exatamente. A gente está trabalhando super forte nisso, viu, Pamela? A gente, o pessoal da Nova Zelândia não aguenta mais escutar a gente falar de tradução. A gente está trabalhando super forte. Vamos chegar lá. Bom, muito obrigada pela participação de todos vocês. A gente se coloca super à disposição. Gabriele, coloca só o seu e-mail, por favor, aqui também no campo de chat. A Gabriele é especialista da plataforma LT, então qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, qualquer suporte necessário em relação ao gerenciamento do aluno, ao conteúdo, a Gabriele que é a responsável, a especialista que pode responder todas as suas perguntas aí. Foi. Eu coloquei aqui na tela, mas eu vou colocar aqui no campo de chat também, que entrou só para a parte das pessoas. O Roberto colocou aqui. Ótimo. Todos os dados. Perfeito. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E uma boa noite. Gabi, você Obrigada. Não, eu só queria agradecer também a participação de todos, o tempo, a disponibilidade, me colocar à disposição para ajudar, para quem tiver alguma dúvida, quem ainda não tiver acesso ao curso LT híbrido, mas quer conhecer, por favor, manda para mim uma mensagem, pode ser pelo WhatsApp mesmo, ou me manda um e-mail, que eu envio para vocês esse acesso, tá bom? Eu estou à disposição, um abraço, boa tarde a todos. Até a próxima. Até.